Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de intertextualidade, a propriedade de um texto ligada ao fato de que, para que ocorra o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, é necessário que haja o conhecimento prévio de outros textos. Nessa aula, vamos continuar abordando a intertextualidade temática, um tipo de intertextualidade que não costuma ser muito abordado por teóricos, mas que adquire uma certa importância em se tratando de interpretação textual. Esse tipo de intertextualidade ocorre quando um texto repete o tema abordado por outros textos. Em outras aulas de sexta-feira, nós já abordamos 6 tipos. Na aula passada, nós começamos a abordar um 7º tipo, que ocorre entre histórias sobre um determinado tema que se repete ao longo do tempo, sendo que essa aula agora é uma continuação para esse assunto. Convém lembrar que, tal como em outras intertextualidades, na intertextualidade temática também ocorre uma mudança de força ilocucionária, ou seja, a intenção do emissor já não é a mesma da intenção do emissor do texto anteriormente produzido, com o qual ele dialoga. No caso da intertextualidade temática, nós temos um grande número de textos que dialogam entre si. E já que nós estamos falando de mudança de força ilocucionária, nessa aula nós vamos abordar, entre outros casos, alguns em que a mudança de força ilocucionária foi tão radical que chegou a provocar polêmica. Ainda falando sobre aquele 7º tipo de intertextualidade temática, que ocorre entre histórias sobre um determinado tema que se repete ao longo do tempo, nós usamos na aula de sexta-feira passada, para exemplificar esse tipo, a peça Medeia, do dramaturgo grego Eurípides, que veio a ter o tema repetido no século XX na montagem teatral de Gota d'Água, dirigida por Chico Buarque. E nessa aula nós vamos tratar de uma peça teatral que já teve várias montagens, adaptações, entre algumas que causaram polêmica. Romeu e Julieta, do dramaturgo inglês William Shakespeare, escrita no final do século XVI. Segue um quadro. A peça Romeu e Julieta, escrita por William Shakespeare, relata o romance amoroso entre dois jovens na antiga cidade de Verona, que naquela época, fins do século XVI, estaria sendo governada pelo príncipe Escalo. Os personagens título, Romeu e Julieta, costumam ser chamados de os amantes de Verona. Naquela época, havia na cidade de Verona duas famílias inimigas, os Montecchio e os Capuleto. Romeu e Julieta eram egressos, cada um de uma dessas famílias. Romeu era filho único dos Montecchio e pretendia se casar com a jovem Rosalina, mas mudou de ideia quando conheceu Julieta, a filha única dos Capuleto. Eles se conheceram num baile de máscaras que ocorreu na cidade de Verona e logo se apaixonaram. Com a esperança de as famílias se entenderem, Frei Lourenço, amigo e confidente de Romeu, realizou secretamente o casamento dos jovens. Uma primeira complicação veio acontecer depois, numa briga entre Tebaldo, primo de Julieta, Mercúcio, amigo de Romeu e primo do príncipe, e o próprio Romeu. Como resultado dessa briga, Tebaldo e Mercúcio morreram. Diante disso, o príncipe Escalo decidiu exilar Romeu da cidade. Esse, apesar disso, apareceu durante a noite para se encontrar com sua amada Julieta. Nesse momento, eles tiveram uma noite de amor. Julieta estava prometida em casamento a Paris, um jovem nobre e parente do príncipe.
Por isso tentou adiar a data do casamento, mas não conseguiu. Desesperada com isso, Julieta pediu ajuda ao Frei Lourenço, que lhe ofereceu uma bebida que a faria parecer morta. Com isso, ele mandou uma carta ao exilado Romeu para revelar seu plano e unir definitivamente o casal. Mas Romeu não recebeu a carta e ficou sabendo da morte, entre aspas, de Julieta. Arrasado, comprou um veneno em um boticário. Foi até a cripta da família Capuleto, onde estava o corpo de Julieta. Ali, ele encontrou Paris desafiando-o para uma luta. Nessa luta, Paris morreu. Com isso, Romeu tomou o veneno e morreu. Quando Julieta despertou e descobriu o fato, ela também acabou cometendo suicídio. Diante de tamanha tragédia, as famílias outrora rivais passaram por um momento de paz. Tudo isso foi o resumo da peça. Depois de escrita a peça, ocorreram inúmeras encenações no teatro ao longo dos séculos. Essas encenações começaram, é claro, na Europa, mas até hoje ainda ocorrem encenações em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Além disso, foram escritas várias histórias inspiradas na história de Romeu e Julieta. No século XIX, o escritor português Camilo Castelo Branco escreveu o romance Amor de Perdição, relatando o amor entre dois jovens, Simão e Teresa, sendo que essa última encontrou oposição na própria família, já que Simão, apesar da origem fidalga, tinha grande afinidade com pessoas do povo. Trata-se da mesma história de Romeu e Julieta, porém ambientada na Lisboa do século XIX. No século XX, com o advento do cinema, vários filmes foram feitos baseados na obra, como em 1936, dirigido por Jorge Cukor, em 1968, dirigido por Franco Zeffirelli, e em 2014, dirigido por Carlo Carley. Bem, relativo ao cinema, até agora nós falamos em filmes que são baseados na obra original, ou seja, o sexto tipo de intertextualidade temática que nós abordamos na aula 549, que quem quiser pode clicar no card para acessar. Todos esses filmes que nós falamos até agora contavam a história original de Shakespeare, o que envolvia, como já dissemos, uma mudança de força ilocucionária. Em cada filme, as ações dos personagens não precisavam ser narradas, já que essas ações eram encenadas pelos atores. Mas agora vamos falar sobre um filme que fez uma mudança radical de força ilocucionária. O musical Amor Sublime Amor, lançado em 1961 nos Estados Unidos, com o título original em inglês West Side Story. Os próprios diretores do filme consideravam se tratar de uma versão da história de Romeu e Julieta, porém com outros nomes de personagens, ocorrida na Nova York daquela época. A mudança de força ilocucionária foi tal que não usaram o título Romeu e Julieta, mudaram para outro título. Alguns outros filmes seguem essa lógica, como o desenho animado Gnomeu e Julieta, o brasileiro O Casamento de Romeu e Julieta, dirigido por Bruno Barreto e lançado em 2006. São tantos filmes, assim como livros e peças teatrais inspirados em Romeu e Julieta, que uma única videoaula seria insuficiente para se falar sobre todos. Convém ainda acrescentar um livro infantil escrito pela brasileira Ruth Rocha. Se nós encontrarmos numa livraria um livro intitulado Romeu e Julieta, vamos esperar a princípio que seja a história original de Shakespeare, ainda que contada em outras palavras. Quanto a esse livro, a capa já deixa claro que não se trata disso. Ou seja, nesse caso, ninguém vai comprar o livro esperando se tratar da história dos amantes de Verona. Mas agora vamos falar
sobre uma peça teatral que provocou polêmica no ano de 1995. A peça tinha como título Romeu e Julieta, mas na verdade não era a história dos amantes de Verona, e sim uma história inspirada na história original de Shakespeare, mas que teria ocorrido nas favelas cariocas, em meio aos bailes funks e com Romeu e Julieta sendo filhos de traficantes. Ou seja, ocorreu aí uma mudança radical de força ilocucionária nessa peça dirigida pelo já falecido Sérgio Brito. Nós aqui do canal não conseguimos encontrar o cartaz dessa peça no Google. O máximo que nós encontramos foram textos de jornal sobre essa peça. O que acontece em casos como esse? O título Romeu e Julieta convida o público a assistir a história dos amantes de Verona, mas aí o público vai ao teatro e não encontra isso. Esse fato acabou provocando uma polêmica tão grande que Sérgio Brito, mais tarde, decidiu mudar o nome da peça para Os Amantes do Rio. Outra coisa semelhante aconteceu no ano seguinte, em 1996. O diretor Baz Luhrmann lançou um filme com o nome de Romeu e Julieta, relatando uma história que teria ocorrido numa cidade fictícia chamada de Verona Beach. Certamente houve pessoas que foram ao cinema a fim de assistir a história dos amantes de Verona, mas quando viram que não se tratava disso, inclusive não gostaram do filme. Há quem diga que o sinal de mais no cartaz era para alertar com relação a isso, para não ficar Romeu e Julieta, e sim Romeu mais Julieta. Mas o que eu, Pedro Brandão, acho é que um simples sinal de adição é muito pouco para que o público tenha certeza que está assistindo o que espera. Bem, a história de Romeu e Julieta é um clássico do teatro, muitas vezes ligado a temas como aspirações e conquistas da juventude, já que se trata da história de dois jovens que lutam por um amor proibido pelas próprias famílias. No fim das contas, segundo algumas fontes, o próprio Shakespeare se baseou em um conto de outro autor italiano da mesma época. De qualquer maneira, quando é lançado um livro, peça teatral ou filme com o título Romeu e Julieta, está se convidando o público para a história original dos amantes de Verona. Então, nesse caso, é aceitável que a peça contenha ideias que não estão no texto original, como a cor das roupas dos personagens, e muitas vezes é aceitável até que personagens como Mercúcio, Benvolio ou Tebaldo sejam homossexuais. Afinal de contas, o texto original não faz qualquer referência a isso. Entretanto, se nós quisermos colocar Romeu ou Paris como sendo gays, assim como Julieta ou Rosalina como sendo lésbicas, temos uma mudança radical de força ilocucionária. E já se começa a criar uma história muito diferente da original dos Amantes de Verona. De modo que o que eu, Pedro Brandão, acho é que não se deve dar o título de Romeu e Julieta. Isso também é válido para outras mudanças radicais, como a peça de Sérgio Brito e o filme de Baz Luhrmann. Tanto um quanto o outro são histórias inspiradas na história de Romeu e Julieta, que, portanto, merecem ter títulos diferentes, em especial para que o público não se sinta enganado. Bem, o assunto de intertextualidade temática está sendo, pelo menos temporariamente, encerrado nessa aula. São muitos os casos desse tipo de intertextualidade. Talvez em alguma aula futura nós retomemos esse assunto, até porque fica difícil qualquer assunto ser encerrado definitivamente, pelo menos para nós aqui do
Português Papo Cabeça. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre o nosso canal. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.